falou ao teu coração e Ele falará muito mais através da sua serva. Peço que eles coloquem de pé. Aquele que pode, coloque de pé, por favor. Chama aqui o nosso capelão, pastor Ivanildo, orar pela nossa mensageira pastora. Glória a Deus. Você está alegre com Jesus? Diz assim, ó, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque só Deus pode te abençoar. Só Ele tem uma bênção para você. Oramos pela nossa irmã. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, queremos curar a dignidade pelos nossos pecados, pelas nossas guerras, pelas nossas dívidas. Pai Celestial, derrama o Teu poder e o Espírito Santo sobre nossas vidas. Derrama o Teu sangue, lava-nos com o Teu sangue e nos purifica. Neste momento entregamos a vida da Tua serva, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar o Teu poder. Que fale, Senhor, o Teu Espírito, ó Deus, e não o homem ou a mulher. Pai Santo, que quando o Senhor, o homem fala, Senhor, não fala, Senhor, para o bem. E quando uma mulher fala, também não fala para o bem. Mas quando nós deixamos o Teu Espírito falar através de nós, aí fala para o nosso bem. Porque és Tu falando através do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, quebra todo o mal, Senhor. Quebra, Senhor, tudo que vem atrapalhar, Senhor, a vida de cada um e a vida da Tua serva. E abençoa para que ela possa dar lugar ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar, Senhor, através da Tua serva, com o Teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: Amém! Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. A minha alegria está aqui nessa noite, já está podendo ver nessa visita. Também parabenizar, né, nosso irmão Diego, pelo seu aniversário. Que Deus tenha abençoado ele cada dia mais. Que ele venha cada dia mais ser uma bênção na presença do Senhor. Quando ele me fez esse convite, né, eu pedi a Deus, Senhor, uma palavra para deixar naquele lugar. Porque eu sei que tem pessoas naquele lugar que precisam ouvir a Tua voz. Tem pessoas naquele lugar que precisam saber que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. E o Senhor, Ele me deu aqui, peço que todos abram sua Bíblia em João 5. Amém, igreja? Amém. Que fala da cura do paralítico de Betesda. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Agradeço a Deus, né, pela confiança dos irmãos. A gente tem apresentado essa obra lá também. Tem apresentado os queridos lá nas nossas orações também. Para que essa obra venha crescer mais e mais. Porque tem vidas que se alimentam através de vocês. Amém? Todos achou? Eu vou ler aqui, tudo bem aqui. E depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste fazia grandes multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperava o movimento das águas, enquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. O primeiro que ali está descia depois do movimento das águas e sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nessa estado havia muito tempo, disse-lhe: querem ficar sã? E respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água se agite me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Aquele dia era sábado.
Amém, igreja? Poder sentar. Já foi orado pela minha vida, né? Porque de mim eu não tenho nada, igreja. O que temos vem da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai falar aqui de um paralítico que estava ali naquele tanque há 38 anos, esperando um milagre. Esperando, aleluia, a sua vez. E ele naquele momento ele levantava e toda vez que alguém chegava a sua vez, alguém passava na sua frente. A Bíblia aqui não está dizendo se aquele homem estava ali desde que ele nasceu. Quanto tempo? Só diz que foi 38 anos que ele estava à beira daquele tanque. Aleluia. Betesda significa, aleluia, glória a Deus, lugar de misericórdia ou casa de misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Porque são as misericórdias do Senhor que tem nos alcançado. E naquele momento aquele homem estava naquele lugar porque ele sabia que ali haveria um milagre para a vida dele. Ele estava na esperança que ali tinha, aleluia, solução para a sua enfermidade. Glória a Deus. Porque vemos igreja que ele já estava ali há 38 anos. Glória a Jesus. Talvez você, aleluia, tenha passado muito tempo e Senhor, eu estou há tanto tempo nessa prova, nesse deserto. Já faz tantos anos que eu tenho passado por esse vale. Aleluia, até aqui nada eu tenho alcançado. Estou passando por essa dificuldade há tanto tempo. Aleluia. Mas vemos aqui, igreja, que não era dia de cura, era sábado. Mas a gente entende que para o nosso Deus não tem dia certo, não tem hora, não tem momento, não tem feriado. Aleluia, não tem sábado nem domingo. Quando Ele quer operar, Ele opera a qualquer momento, a qualquer hora. Eu não sei por quanto tempo você está nessa peleja. Eu não sei por quanto tempo você está nessa prova. Mas eu quero te dizer que para o nosso Deus, aleluia, não tem, aleluia, tempo pouco, nem tempo muito, não tem anos. Ele faz a qualquer momento, depende da minha e da tua fé. Se a minha e a tua fé está firmada nele, aleluia, Ele faz a qualquer momento. Ele chega na minha e na tua situação. Aleluia, vemos que naquele momento estava acontecendo uma festa. Aleluia, mas Jesus passou naquele cenário. E a gente começa a entender, aleluia, que Jesus ele não está preocupado com grandes festas. Ele não está preocupado em chegar em lugares, aleluia, glória a Deus, grande, bonito, grandes templos. Ele naquele momento, aleluia, ele chegou naquele cenário onde estava aquele homem 38 anos esperando um milagre. Às vezes tem pessoas que dizem, Jesus está em tal lugar, e às vezes ele não está. Porque a sua própria palavra está dizendo que enquanto havia uma festa, ele se preocupou de curar. Ele se preocupou de fazer milagre. Ele se preocupou com aquele que estava ali, aleluia, perecendo. Portanto, eu quero te dizer nessa noite que Jesus se preocupa com você. Aleluia. Que enquanto você está adorando a Ele, Ele está indo lá, aleluia, resolver aquela causa. Porque talvez alguém está muito tempo dentro de uma situação, aleluia, qual você tem orado, esperado, aleluia, e Jesus está chegando lá, visitando aquele cenário. Talvez alguém está em cima do leito, aleluia, há tanto tempo esperando Deus operar, aleluia, porque tem passado por vários médicos, aleluia, tem tomado vários remédios, tem gastado até o que não tem para receber a cura, mas nada aconteceu. Aleluia. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus ele vai passar lá. Não pensa que o tanque é o teu lugar de, aleluia, de morada. Ali é um tempo que você está passando para requerer com Jesus experiência. Aquele homem naquele momento ele tinha um grande testemunho. Aleluia. Porque quando chegava a sua vez, sempre alguém passava na sua frente. Imagine eu e você nesse momento pedindo a Deus uma vitória, pedindo a Deus uma cura, uma libertação, talvez para o filho, para o esposo,
aleluia, para alguém que você tem pagado preço. Aí você vê alguém, aleluia, que não passou nem muita coisa, nem muito tempo, às vezes até 8 dias. Pega uma oração, aleluia, e de repente você está vendo aquela pessoa já agradecendo pelo milagre. Aí você começa a questionar e dizer: Deus, há tanto tempo eu estou nessa situação, há tanto tempo eu estou orando, jejuando, buscando, fazendo a tua obra, e alguém não fez nada, só pediu uma oração, já está agradecendo. Mas é porque o Senhor, Ele sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde, aleluia, Ele vai te segurar. Porque tem pessoas, igreja, que Deus Ele aperta, porque se Ele afrouxar um pouquinho, sai da presença. Se Ele der um espaçozinho, não faz o que Ele manda. Porque quando a gente está na bênção, a gente não tem motivo de estar ali cantando, a gente não tem motivo de estar ali se consagrando, buscando. Mas você quer ver um crente buscar? É quando ele entra dentro do deserto. É quando ele entra dentro de um cenário de choro, dentro de um cenário de guerra. É onde você vê o crente buscando. Pastor, tem consagração de manhã, eu vou estar lá. Tem campanha no domingo à tarde, eu vou para lá. Aleluia. Tem culto de campanha, eu estou lá. Mas quando está na bênção, pastor, na tarde eu não vou. Tem um compromisso. Ah, porque hoje não dá, tem meus afazeres, porque está na bênção. Não tem necessidade de estar lá chorando. Aí é necessário que o Senhor permita situações acontecer, para que a gente venha buscar, para que a gente venha adorar, para que a gente venha estar ali na presença dEle. Talvez o Senhor, aleluia, permitiu a situação na vida daquele paralítico, porque ele tinha chamada, mas ele desobedeceu. Aleluia. E quando o Senhor, ele diz assim: homem quer ficar sã, porque o nosso Deus, ele é educado, viu? Ele nunca vai chegar e dizer: ah, homem, te levanta não. Ele pergunta: queres? Porque quem chega sem pedir permissão é o adversário das nossas almas. Mas o nosso Jesus, ele é educado. Ele pergunta ao homem, sabe por quê? Porque tem pessoas que querem um milagre, mas não querem a presença. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem a renúncia. Tem pessoas que querem ver Deus operar, mas não querem buscar as almas que perecem lá fora. Aí ele pergunta: tu quer edificação? Tu quer libertação? Tu quer me seguir? Está preparado para renunciar? Está preparado para chorar? Porque a gente não pode pregar somente um evangelho de alegria, do oba-oba, aleluia, um evangelho só prosperidade. A gente tem que pregar a verdade, que o evangelho é renúncia, o evangelho é choro, aleluia, o evangelho é naquele momento que o sol está quente, mas você está lá, aleluia, pregando a palavra. Está chovendo, mas você está indo lá pregar a palavra. Ah, Senhor, está doendo, mas eu estou lá pregando a palavra. Porque pregar na bênção é muito bom, igreja. Mas isso também não significa que Deus, ele não está vendo a tua situação. Ele reconhece
de onde Deus nos tirou. Às vezes a gente se esquece que não foi nós, e sim Ele que achou graça. Porque tem muito que se exalta e diz: eu. Se não for eu, se eu não estiver à frente, se não for eu cantando, se não for eu fazendo, mas se esquece que Deus te abate e levanta outro que não sabe falar, que não sabe cantar, que não tem teologia, que não tem história, não banho de sangue. Abra bem dessa sabedoria e diz: agora vai lá, prega a minha palavra. Diz que eu te tirei das drogas, diz que eu te tirei da prostituição, diz que eu te tirei do crime, e agora hoje é a minha palavra. Porque é assim que o nosso Deus faz. Ele confunde a medicina, Ele confunde aquele que estão lá grande. Aleluia. Para mostrar que é na minha e na tua vida. Porque tem pessoas que não dão nada por mim e por você. Talvez alguém olhar para aquele homem em cima daquela cama e dizer assim: desiste. É muito tempo aí. Talvez alguém olhe para dentro da tua casa assim: mulher, desiste desse negócio. Desiste desse homem, desiste desse filho. Aleluia. Desiste porque tu tem buscado tanto. E até aqui eu não vejo tu contando um testemunho. Aleluia. Mas o Senhor te diz: não desiste de nada, porque estou eu trabalhando na tua causa. Aleluia. Nessa noite eu quero te dizer, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele justifica a minha e a tua vida, e Ele te diz: oh mulher, homem de Deus, eu quero te dizer nessa noite: a tua causa está na palma das minhas mãos. Pensas tu que tu vai passar por muito tempo nessa situação, só vendo alguém agradecer, só vendo alguém cantar, e o teu sinal do mesmo jeito. Jesus, Ele está passando em Betesda. Ele te diz hoje: mulher, eu passo naquele tanque, eu te levanto dessa situação. Eu sou Deus que cala a boca de alguém para te dar vitória. Porque Ele é fiel. Aleluia. A história daquele homem nunca mais será a mesma. Jesus mudou aquela página, mudou aquela história. Jesus chegou naquele momento para confundir, porque de sábado não podia curar, não podia tocar no esquife, não podia, aleluia, fazer nada. Era uma regra deles lá, né? Ali era um decreto do tempo de Moisés. Aí Jesus veio e mudou todo o protocolo. Aleluia. Porque, aleluia, o nosso Deus, Ele muda protocolo, igreja. O nosso Deus, Ele faz existir aquilo que a gente diz que é impossível. Mas, Senhor, hoje é sábado. Não tem ninguém que quando, aleluia, as águas, aleluia, os anjos descem, as águas se agitem e me banhem no tanque. Ele não sabia quem estava ali na sua frente. Aleluia. Jesus, Ele não precisa de tanque, Ele não precisa de água, Ele não precisa de protocolo, Ele não precisa de médico, Ele não precisa de advogado, Ele não precisa de nada. Ele trabalha na simples coisa. Aleluia. Muitas das vezes você vai para o culto, não tiver um pulo, não tiver uma marcha, não tiver uma rodeia, desse Jesus não estava ali, porque ninguém arrudeou, ninguém marchou, ninguém pulou, ninguém entregou. Aleluia. Mas a palavra é a maior revelação. Aleluia. Aleluia. Eu não preciso estar aqui apontando e dizendo: Jesus vai entrar ali, Ele está aqui. Quantos Jesus tem dentro da igreja? Estou vendo anjo ali, estou vendo anjo aqui. Olha Deus pegando aqui, olha Deus pegando ali. Eu estou sendo mentirosa, sabe por quê? O nosso Deus, Ele não trabalha na bagunça. Aleluia. O nosso Deus, Ele é perfeito. Aleluia. Ele está em nosso meio e a sua glória. Aleluia.
gente sentir, aleluia, porque Ele é fiel. Não sei como você chegou nesse lugar, mas eu costumo dizer que da forma que você passou por essas portas, você não sai. Você não volta para casa com essa enfermidade. Você não volta para casa com essa angústia. Você não volta para casa, aleluia, com essa tristeza. Você não vai sair desse lugar hoje, aleluia, duvidando que Deus ele não vai chegar no teu cenário. Porque se Ele chegou, aleluia, e fez na vida daquele paralítico, Ele falou, eu estou bem, porque Ele não muda. Eu mudo, você muda, mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele vai permanecer o mesmo. Aleluia. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória e você vai agradecer. Mas eu quero dizer nessa noite, antes de encerrar, porque meu tempo acho que já. Bem, glória a Deus, pode passar da hora aqui, tá? Mas eu quero te dizer, não sai da posição que Deus te colocou. Aleluia, glória. Se aquele homem começa a se blasfemar ali, a murmurar e dizer assim, tá passando na minha frente, tá aqui. Aí eu vou dizer uma coisa a você, viu? Eu vou encerrar, não vou enfadar você não. Muitas das vezes a gente chega em determinados lugares que tem uma fila, tem pessoas que até brigam para passar na frente. Se alguém passar na frente é uma discussão terrível. Não é assim? Se aquele homem ali deitado estivesse só ali, alguém passar na sua vida, meu camarada, meu filho, eu tô aqui, tá me vendo não? A vez é minha. Ô igreja, a gente precisa tanto mudar todos os dias. A gente precisa ter um coração mais aquebrantado. Porque vemos hoje que o amor de muitos se esfriou. Muitos não têm mais prazer, igreja, de ver alguém curado, de ver alguém liberto, de ver alguém se rendendo na presença do Senhor. Tem pessoas que dizem assim, é pecado. Está assim nessa situação porque errou. A gente entende que o ser humano ele falha, ele erra. Mas todo é necessitado. Todos são necessitados de mais uma oportunidade. Porque enquanto a porta da graça está aberta, sempre há esperança. Aleluia. Eu acredito que naquele momento, igreja, aquele homem olhava para aquele cenário. Ele só chorava, ele só questionava a Deus e dizia, Senhor, eu não vou sair desse lugar, vou morrer nessa situação. Jesus, eu vou ficar desse jeito. Mas Jesus chegou naquele cenário. Eu quero dizer que aonde Jesus passa, aleluia, algo tem que acontecer. Aonde Jesus passava, a história era diferente. Aonde Jesus chegava, aleluia, tinha que acontecer milagre. Aleluia. E quantos hoje não creem mais nesse Jesus? E quantos hoje não tem mais prazer nesse Jesus? E quantos hoje têm negado esse Jesus? Vemos que uns 3 dias atrás, quantos estavam aí na idolatria, acreditando que ele estava naquela cruz? Quantos tiraram Jesus da mesa e botaram o coelhinho lá? E se esquece que ele vive, igreja. Que ele ressuscitou. Que ele está em nosso meio. Aleluia, eu quero dizer nessa noite, tem pessoas nesse lugar que tem passado por um estreito tão grande. Aleluia. Que tem chorado tanto. Que se o travesseiro falasse, contaria a tua história. Mas Jesus disse que ele está colhendo as tuas lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui ouvindo, porque muitas das vezes alguém nem te compreende. Alguém não quer nem ouvir a tua história, porque quando você chega, você já vem ela e pode se preparar e os ouvir para ouvir. Se incomoda com a tua história. Mas o nosso Deus, ele não se cansa de mim e de você não. Continua clamando. Continua pedindo. Continua buscando. Aleluia. Você tem testemunho para contar.
Você tem experiência para contar. E que nessa noite você venha guardar essa palavra. E para o nosso Deus fazer, Ele não escolhe hora, dia, feriado, meia-noite, madrugada. Talvez você está esperando uma resposta de Deus. Aleluia, há muito tempo você não tenha escutado. Talvez o teu telefone, aleluia, vai tocar para aquela notícia que você espera. Aquele correio que você colocou lá e alguém esqueceu. Aleluia. Talvez Jesus vai lá, toca, tira da gaveta e assim, é ela que eu quero. É Ele que eu quero. Aleluia. A porta eu vou abrir para ela, para Ele. Aleluia. Talvez aquela causa na justiça que você está há muito tempo esperando. Senhor, pode entrar dentro daquele sistema. Aleluia. E o teu nome ser pronunciado e você chegar daqui a pouco vai ganhar. Aleluia. Não te preocupa não. Você não vai perecer em cima dessa cama não. Você não vai perecer na beira desse tanque só pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia não. Porque Deus ele já chegou nesse teu cenário, amém? Igreja foi até aqui. Que o Senhor me permitiu, que Deus te abençoe. Agradeço, né, pela oportunidade que assim os irmãos me concederam de chegar aqui nesse lugar para deixar a mensagem. Amém? Que Deus abençoe essa obra e vamos continuar orando. Amém? Nosso dever é um orar pelo outro. Porque eu oro pela tua vitória, você ora pela minha e junto a gente se alegra. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia! Quantos receberam da parte de Deus? Convido aqui o nosso irmão Diego.